chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De bike pode? Pode? Claro que pode. Um bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais, e muito mais que de bike pode. Rode com a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um de Bike Pod, aqui na primeira rádio web do Brasil, Rádio EO. E eu falando do sul, um friozinho gostoso, e Rayane Teles, lá de BH, num calorão. É a diversidade cultural aqui nos bastidores home office da nossa rádio EO. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rai. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu confesso que eu fiquei morrendo de inveja da Carol quando eu a vi com essa blusa de frio e eu aqui querendo fazer o programa só de top ou de biquíni. Tão quente que tá aqui mais ao norte, né? Para não falar aqui em cima. Sim, senão nossos professores de geografia nos matam, né? Não, como assim? Em cima, embaixo? Ainda mais agora nesses momentos aí que o globo terrestre está passando tanta coisa, tadinho. Não vamos virar de cabeça para baixo, senão vai ser pior. Exatamente. Pois é, e hoje a gente tem um desafio, né, para os nossos web ouvintes. A gente fez uma provocação e a gente disse que a gente ia falar um pouquinho do que a gente aprende pedalando. Na verdade, falar do que a gente aprende pedalando é uma vida, né? Mas vamos ver se a gente lembra algumas coisas, assim, que de repente são convenientes para o momento. É isso aí, me conta, Rai, me diz alguma coisa aí que esse montinho de metal te ensinou. E, além de compartilhar com os nossos web ouvintes as lições que a bike já me deu, né? Os tapas na cara, metaforicamente falando, eu também estou curiosa para escutar, para ver ou ler também alguns que eu sei que a gente vai ter muita participação aqui, né, dos nossos web ouvintes. Eu já estou curiosa para saber as lições que os nossos web ouvintes também já aprenderam com a bike, sabe? Mas quando a gente participar aí pelas redes sociais da nossa rádio web EO, tá? Estamos ao vivo aí pelo Facebook, se quiser mandar o WhatsApp para a rádio, direto para a gente, na medida possível a gente vai aí se conectando, já estamos nos adaptando aí a esse novo modelo, prometemos responder tudo e mandar muitos abraços, que nessa época é tão bom um abraço, ainda mais aqui que tá friozinho. Daqui eu mando um abraço quentinho também, não tem problema não, bem suado. Então, quando nós nos propomos a falar sobre as lições da bike, vem um mundo de coisas na nossa cabeça, né? Até porque nós somos seres em construção, né? E nós o tempo todo, enquanto nós temos vida, né, fluindo nas nossas veias, nós estamos em constante aprendizado, em constante processo de aprendizagem. Mas aí eu lembrei do dia em que eu fui comprar a minha bicicleta, né, eu era uma tela em branco naquele dia, e peguei a minha bicicleta, fui fazer o primeiro pedal. E aí eu vi que eu não estava sozinha. E que eu estava, naquele momento, entrando para uma tribo, né? Eu não era a única deslocada,
era um conjunto de deslocados e eu não era eu não era a única que tinha problemas e que estava procurando uma solução para os meus problemas. Eu só não sabia naquele momento que a bike seria a solução dos meus problemas, né? E eu ia criar outros também, claro. Como eu disse, o processo de aprendizagem que não é uma coisa estática, né? Assim como a bike, que a gente tem que estar em movimento para estar em equilíbrio, senão a gente cai. Então, essa foi a primeira lição que a bike me passou, sabe? De que eu não estou sozinha no mundo, e que todo mundo tem problemas, né? Eles só mudam de endereço, às vezes de tamanho, né? Uns são menores, outros são maiores, e nós somos parte de um todo. Então, foi essa a primeira lição, assim, bem geralzona mesmo, que a bike trouxe para a minha vida, e que isso eu venho trazendo né, até hoje, nesses quase 7 anos de bicicleta, né? Tem 6 anos completos, já caminhando para o 7º ano de bicicleta. E assim, o que eu posso dizer mais sobre essa minha lição? Empatia, né? É a questão do que a gente está vendo hoje. Mais uma vez, nós contextualizando o momento em que a gente vive com o aprendizado da bicicleta. É isso, é empatia. É você escutar o problema do outro, é você escutar a história do outro, porque cada ser humano é uma história, cada ser humano é um universo complexo. Então, assim, essa primeira lição eu acho que é a que eu carrego mesmo, assim, é o pezinho que vem extra no meu alforje, é o que vem na minha mochila, é o que vem no meu bagageiro, porque essa é a primeira lição que a bike me deu, né? Um tapinha na cara naquele momento. E sempre assim como é o peso do teu alforje, é aquele peso que também te segura, né? Assim como a gente brinca que a corrente da bike é o que prende, mas liberta, né? Exatamente. E é o pezinho que às vezes também empurra, né? Porque sempre quando eu penso que tá difícil, quando eu penso que tem várias intempéries, várias adversidades e várias coisas que poderiam me impedir de pedalar, essa lição é aquele motorzinho que dá o impulso para continuar com os olhos no horizonte e seguir em frente. E agora eu quero escutar uma lição que a bike trouxe para a sua vida e para você compartilhar conosco, Carol. Uma das tantas, né? Porque eu estou na sala de aula e estou sempre repetindo com muito gosto. Mas tu falou ali daquele pezinho que nos sustenta, né? E eu vou contar um segredo para os nossos web ouvintes. Hoje eu não estou fazendo o programa sozinha aqui de Porto Alegre, né? Porque sozinha nunca estou, você está aí em BH, né? Mas hoje eu trouxe uma companheira muito especial aqui para o nosso estúdio, ó. Está aqui uma das minhas bikes. Na verdade, até é a bike, essa bike só fez uma viagem, porque eu achei até propício, porque nós estamos aí semana de Páscoa, Semana Santa, e eu batizei ela de Fênix, que Fênix é aquela ave lendária que ressurge, né? Páscoa também é ressurgimento. E essa bike foi aquela que ano passado eu chorei, que quebrou o quadro, que tinha sido minha companheira em tantas aventuras da vida. Mas aí, ó, ela ganhou um quadro novo e me ajudou, pasmem também, é outro momento assim que agora ainda acho engraçadinho, mas daqui a pouco eu vou dar muita risada. Ela me ajudou a ter coragem de sair de casa. Sábado passado, eu fui a bordo dessa Fênix, da Branca de Neve renascida, fui às compras e fui de bicicleta, que é onde eu me sinto mais segura. Até me engasguei aqui, porque
A gente fica pensando em todas as distâncias que já fez, essa bicicleta antes de ser Fênix, quando era Branca de Neve, quanto ela fez, e agora precisei, assim, de uma coragem muito grande aí para fazer 17 quilômetros. Mas eu falei pelos cotovelos e não falei da lição, né? Ainda que tenha só nesse meu papo aí, acho que já tem muitas lições, né? Mas quando a gente estava pensando, eu pensei mas quantas? Porque eu divido a minha vida em antes da bike assim, uso pesado, né, sem moderação, e depois da bike. E claro, quando era criança tinha aquelas memórias maravilhosas da bike, sempre associando a liberdade. Mas eu acho que depois que eu comecei a pedalar, a cada dia veio me fazendo uma pessoa nova e mais simples. E aí que eu acho que está a grande lição, e até selecionei umas fotos para rodar para quem está nos ouvindo pelo Face, em que a bike está muito disfarçada, assim, ela está muito no cenário, porque acho que uma das coisas que talvez seja muito chave hoje é que a bike nos mostra que a gente é parte da natureza. Não somos dominantes, não somos superiores. Somos parte igual de um todo muito lindo, assim. E aquela, né, agora eu vou viajar, né? Assim como a minha amiga aqui, tanto me faz, ainda vai viajar muito essa Fênix aqui. Tá só esquentando os pneuzinhos. Me perdi. Não, na verdade... lembrei. O fato da gente ser parte de um todo nos torna muito mais fortes. É muito melhor ser uma gota d'água de um oceano que uma gota sozinha numa planta que vai vir o sol, vai secar, e ela vai deixar de ser gota e vai deixar de ser. Então, eu acho que quando a gente vai além da ciclovia, a bike nos coloca no nosso lugar, assim, nos integra muito com a natureza, nos faz escutar os pássaros, estar atento aos cenários, aquelas mini coisas assim que tem no chão, a formiga passando, às vezes a cobrinha também, né? A natureza se coloca poderosa também quando ela põe aquele morrinho, aquele morrinho que a gente tem que subir. Mas isso não nos torna em momento nenhum fracos, e acho que muito pelo contrário, assim. Ontem até estava conversando com uma amiga e eu disse, é tão bom quando a vida nos coloca desafios, porque dá aquele frio na barriga, a gente repensa um monte de coisas e vai adiante. E a natureza sempre é assim, né? Então, eu acho que é uma das grandes lições que a bike me ensinou. É isso, assim. Carol, tu é parte da natureza. Parte. Não é mais nem menos. É igual a todos, assim. Tu é uma irmã. Talvez por isso que a gente encontre tantos amigos aí na bike, porque eles também talvez estejam nesse estágio aí de deixar para trás um monte de coisa, essa briga de quem domina, quem é o quê. Não, somos todos um. Exatamente, isso é verdade. Né? E eu fico tentando, enquanto você falava, eu fico tentando e fiquei tentando assim visualizar, sempre quando eu estou conversando com alguém, principalmente quando a gente está resenhando sobre bike, eu fico imaginando assim, né, algumas imagens na minha cabeça, e eu pensei muito naquele brinquedo Lego, sabe, de pecinhas que vão se encaixando assim. E aí eu fiquei enxergando cada pecinha de um ciclista com a sua bicicletinha e se encaixando.
e montando mesmo esse todo com cada uma dessas pecinhas, das suas partezinhas, assim, e de como que tem, né, os animaizinhos, tem as plantas, a natureza, e também nesse meu joguinho de montar, a questão também do espaço urbano, né, que às vezes nós somos vistos como obstáculo, às vezes nós somos vistos como não fazemos parte do trânsito, nós nos vemos como intrusos, intrometidos, né? E não é assim que funciona, nós somos também parte do todo, tanto no espaço rural, como, né, que a gente tem predominância do aspecto ambiental e do meio ambiente in natura, vamos dizer assim, e também do espaço da intervenção urbana, do asfalto, do prédio, né, da selva de pedra ao trava-língua. Selva de prédios, não, falou bem, é isso aí, a nossa poeta mineirinha aqui no De Bike Pode. Então, assim, eu acho que realmente isso aí é outro tapa na cara e um soco no estômago, né? Essa questão de que somos parte, não somos mais nem menos, nem maior nem menor, mas somos parte. Sabe que a primeira, claro, impulso é lembrar da natureza, porque a natureza no seu estado, digamos, mais puro, aquele verde, aquela coisa que faz meu coração disparar. Mas tu falaste aí da cidade, com certeza o fato eu faço em tempos normais, todas as minhas coisas de bike. Bom, até em tempos de pandemia, né? Peguei a bike para ir no mercado. O fato de pedalar todos os dias na cidade também me colocou no meu lugar, assim. Eu acho que eu mudei por justamente, assim, ver os pequenos, uma questão que ninguém dá muita bola, até que tem alguém conhecido próximo, que é a questão da acessibilidade, né? Como é que estão as calçadas para os cadeirantes, para alguém que tem mobilidade reduzida, como é que está ali, se tem aquele rebaixo na calçada, como é que os pedestres andam, todas essas coisas a gente começa a reparar andando de bicicleta, assim. Eu, às vezes, me pego saindo, em alguns lugares tem a ciclofaixa em cima da calçada, e daí não tem o rebaixo, e eu penso, se a pessoa que construiu isso aqui soubesse que faltar um rebaixo é assim, ou tu arriscar a bicicleta, ou é desconfortável, ou daqui a pouco numa distração pode ser um acidente, ela faria esse rebaixo, ela se esmeraria para fazer aquela coisa bem certinha. Se o pedestre se desse conta que ele não está sozinho na calçada e que às vezes a gente tem que dividir com ele não precisa fazer um zigue-zague, né? Então, se o carro soubesse que se ele não fosse tão enlouquecido no trânsito, mais pessoas poderiam ter coragem de pedalar e deixar as ruas mais tranquilas, com menos congestionamento. Então, assim, é uma cadeia que deveria ser muito harmoniosa. Como na nossa natureza verde linda, como na nossa floresta. Tem uma foto aí que eu botei, que eu acho que eu nem apareço, tá só a cabecinha, assim, é um jatobá gigantesco na floresta, assim, dá para ver um capacetinho e eu tô olhando assim e me colocando no meu lugar. Então eu acho que a bicicleta também traz isso para a cidade, assim, que a gente pense que a gente pode fazer um ecossistema um ecossistema muito perfeitinho, assim, muito positivo, se cada um se colocar no seu lugar, né? Com todo respeito, vá para o seu lugar. É um paradoxo, sabe? Eu posso soar um pouco aqui arrogante, um pouco rude, mas eu estou sempre aberta à discussão, né? E também às interpretações, adoro interpretações. Mas a gente
é um paradoxo que a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que cuidar da nossa vida, né? Cada um cuidando da sua vida, e também, ao mesmo tempo, tem que cuidar do todo, né? Porque onde termina o meu limite é onde começa o do outro, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? É um limite muito tênue e que, ao mesmo tempo, nos confunde, né? Porque até que ponto eu estou ocupando o espaço do outro, até que ponto o outro está ocupando o meu espaço, mas até que ponto eu tenho que ter cuidado com ele e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o meu tempo, o meu espaço e o cuidado comigo mesmo. Não é verdade? É meio confuso, mas, assim, estamos sempre abertos ao aprendizado, não é verdade? Que a gente precisa realmente cuidar de si, isso aí nunca vai deixar de ser, né? Mas a gente tem que pensar no outro também. Esse momento, agora assim, passado o susto das primeiras semanas, eu tô achando ele uma oportunidade de crescimento, assim, para o planeta, essa pandemia gigante. Eu tô vendo como vai ser assim, ó, muito legal. Eu acho que as pessoas vão aprender que realmente esse dilema aí que tu falou, né? Essa coisa difícil que é saber assim, ó, que tu te cuidando, tu tá cuidando do outro. E vou dizer que também o que me motivou para pensar nessa lição, eu tenho ficado encantada com as notícias que não são fake news, de como alguns cenários da natureza estão agradecendo essa pausa na loucura mundial, assim. Como uma cidade da Índia, pela primeira vez os moradores conseguiram ver o topo do Kilimanjaro, que estava ali, só que não podiam ver por causa da poluição. Eu li uma notícia de quantas as pessoas deixaram de morrer na China. Deixaram de morrer. Muito mais do que as que morreram com corona, deixaram de morrer porque o ar está mais limpo. Eu vi os peixes e os cisnes. Na minha leitura, estavam dando risada pelos canais de Veneza, porque não tinha aquela loucura das pessoas. Então, enfim, como sempre, eu trago a bicicleta para a vida e não tem mais como tirar. É por isso que, assim, não tenho o menor pudor de dizer assim, sou outra pessoa depois que eu comecei a usar sem moderação, né? Sou outra pessoa. Daí me chamam de bicho grilo, de louca, de zen, de alienada. Não tô nem aí. Eu sou muito feliz assim. E eu tô encantada com esse novo cenário aí que a gente pode construir. Viajei, né, Rai? É olhar, já vou juntando, já pegando um ganchinho. Por quê? É olhar aquilo que a gente falou, olhar o copo meio cheio, ao invés de olhar meio vazio, já que a gente tem né, um lado negativo muito grande, mas o tempo todo eu venho pensando nisso, e eu, assim, como eu sou bem curiosa, já estou aqui dando uma olhadinha nos comentários aqui no vídeo aqui da rádio, no Facebook, na página da Rádio Web ou os nossos web ouvintes. E como sempre, João, já aproveitando e mandando um abraço para ele. E aí ele colocou que a lição da vida dele foi ver a vida de uma forma mais simples, né? Que precisamos de pouco para ser muito feliz. E assim, já pegando um gancho com a lição que o João compartilhou com a gente, o João que está aí sempre conosco, né? Assíduo, ouvinte assíduo, eu preciso ir conhecer o João. E assim, o que é esse olhar, né? Eu tinha colocado aqui no meu PowerPoint de uma das lições que a Bike me deu, né, para a minha vida, é de ver além do que os olhos podem ver. Ver e ir
além do que os olhos podem ver. Rayane Telles. Nunca ouvi ninguém dizer isso, nem li em lugar nenhum, tá? Fui eu. Olha, eu achei que é Pequeno Príncipe. Sai super ri. Como é que é? O essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. Pode ser, olha só que egoísmo da minha parte, tá vendo? Ninguém nunca diz nada sozinho, a gente sempre bebe na fonte dos outros. E claro, né, influenciada pelos grandes clássicos da literatura mundial. Mas por quê? Por que eu trago isso para a minha vida? Antes da gente chegar nesse olhar, né, de olhar para as pequenas coisas, de olhar a vida simples, né, de que a gente precisa de pouco para ser feliz, de olhar para os pequenos detalhes, é daquela nossa vida do ônibus, do avião, do carro, né, trazendo para o nosso contexto da cicloviagem, de que a gente passa pelas BRs, né, passa pelas estradas, pelas as interestaduais, as intermunicipais, e você não vê, sabe? Você olha, mas você não vê. Você sempre vê aquele borrão da janela. Então, é bem isso que eu consigo desenhar essa mensagem do olhar, porque quando você está naquela correria, você só vê o borrão da sua vida, né? Agora, quando você se acalma, igual esse tempo que o mundo está tendo de nós humanos com o isolamento social, esse detox, eu vejo dessa forma, é essa questão de você olhar para os pequenos detalhes, né, para as pequenas coisas, para um bater de asas de uma borboleta e o pouso dessa borboleta numa flor, de uma coisa que a gente, né, a gente não consegue ver da janela de um carro, né, da janela de um trem, da janela de um ônibus, né, na velocidade em que ele anda, e que foi feito para isso, para a gente ganhar velocidade, né, mas às vezes a gente tem que desacelerar, sim, e a bike trouxe essa lição para mim, né? E por que ela trouxe essa lição para mim? Uma das cidades que eu fui visitar no meu projeto Flor do Cerrado é a cidade de Itabira, né? É uma cidade da região metropolitana, bem organizada. Isso, ela é a terra de Drummond, ela é a terra natal de Drummond, né? Nosso ilustre poeta mineiro, assim, guerreiro das causas da natureza, da justiça, é um homão. Assim, essa cidade eu fui visitar sem expectativa nenhuma. Por quê? Por causa do borrão, que a gente passa pela BR, vê um trevo e não vê nada da cidade. E o entorno é um entorno cheio de empresas mineradoras, porque a cidade ela vive disso também, né? A cidade ela já está assim muito, ela já está muito, como que eu falo para não ser tão assim incisiva? Ela já está muito mexida, sabe? O entorno, a paisagem da cidade, ela já está muito mexida, né? Ela é muito cavada, para ser bem literal, né? Para não falar nas questões econômicas. E assim, a cidade me surpreendeu completamente com o paradoxo, sabe? É uma cidade que está completamente imersa na cultura, no Drummond, né? Na literatura, na poesia, porque a cidade ela é um museu a céu aberto, né? Inclusive pela iniciativa de que nós sabemos que tem muitas coisas econômicas por trás disso, mas vamos ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Porque do bate-bate pode estar sempre meio cheio. Não tem. Exatamente. O Drummond foi uma das pessoas que sempre lutou contra a intervenção da mineração em Itabira. E hoje, exatamente essa empresa que patrocina e que mantém vivo
a cultura e a memória do Drummond no meio da cidade, né? A cidade tem muitos murais com poemas que têm a ver com aquele local e são, paradoxalmente, são às vezes placas de ferro, né? Com a impressão do poema do Drummond. E assim, a cidade ela respira poesia e ela inspira poesia e respira minério de ferro, sabe? Então, assim, por que eu falei disso? Porque eu não esperava isso, por causa do borrão, né? Por causa do pré-conceito. E então eu aprendi de que a gente tem que ir, sim, muito além do que os olhos podem ver, porque é aí que a gente desfaz o preconceito, né? O pré-conceito daquilo que a gente tem medo e daquilo que a gente não conhece. Então, foi uma grande lição que a bike me deu, foi essa, né? De me despir dos preconceitos, me munir da prudência, né? E para poder ir mais além, sabe? Para poder não ficar só nas bordas, só nas margens, e ir mesmo para dentro das cidades, para conhecer as pessoas, e porque a gente fala muito de notícias ruins, de pessoas ruins, de crimes, de insegurança, mas nós temos muitas pessoas gentis, nós temos muita gente boa, e nós temos muito mais, temos muito amor para compartilhar ainda. E outra lição, bem aí nessa, né, linkada, de que nós, enquanto cicloturistas, enquanto ciclistas, nós somos dependentes da gentileza e da solidariedade dos outros, né? Como eu já falei demais, eu quero ouvir mais também, porque eu aprendi com a bike que nós também, ao invés de só falar, a gente também tem que escutar. Ah, é verdade. Deixa eu aproveitar que agora eu me achei aqui, né? Eu falei que eu já estava acostumada, mas às vezes dou umas rateadas. Agora achei os comentários aqui. Então, vou mandar um abração para Marli Soneman, que está na audiência. Já perguntei para ela também compartilhar conosco aqui a lição da bike. E um abração para o Edés, o nosso amigo lá do Jalapão, que até comentou, né? Que, pô, agora com esse problema tá difícil viajar. Tá difícil viajar fisicamente, Edés e web ouvintes, mas a lição que eu acho que foi uma também das grandes lições que a bike me ensinou, é a chave para esse problema, é o tempo. Que tem a ver com o que tu estava falando, Rai, da gente passar correndo nas estradas, mas tem a ver com parar com essa afobação que a gente tem, assim, de ter que ser tudo rápido, tudo para ontem, que a quarentena tem que passar ontem. Olha só, eu sempre digo que eu amo o caminho, né? Claro que chegar é importante, mas eu amo o caminho. Se a gente levar para a vida, qual é o ponto de chegada da vida? Quando é que a gente deixa de trilhar o caminho da vida? É quando a gente morre. Eu não tenho a menor pressa de chegar lá, gente, não quero. Tá muito bom agora, estou desfrutando, porque a bike me ensinou isso, que a gente tem que curtir o caminho, usar aquele jargão, não é criação minha, né, Rai? Criação minha. Fazer do limão uma limonada. Porque assim, ó, se o que eu posso agora é ficar na minha casinha, eu vou ficar e vou planejar, vou me fortalecer, vou fortalecer os elos de amizade, assim. Quanta gente que a gente fica dizendo que está com saudades e só fala, assim, saudades e não liga. Então, assim, a bike me ensinou demais que o tempo é muito valioso e principalmente se ele for demorado. Como é bom, assim... vai dizer, Rai, quando a gente faz uma cicloviagem, a gente sai de manhã cedinho, a gente chega antes do meio-dia na cidade destino. Ai, que frustração! Eu fico desazada, né? Eu gosto de chegar assim, tá, no meio da tarde, tá bom. Eu quero curtir ao máximo, eu quero falar com as pessoas no caminho,
Eu quero ter aquelas lições mais básicas da bicicleta, que eu sempre digo, geografia, história, humanidade. E isso a gente consegue se a gente curtir mais o tempo. Então, a bicicleta, por isso que eu até trouxe ela hoje aqui para o meu estúdio improvisado, trouxe uma delas. Para que ela me lembre nesses momentos que eu estou tanto em casa, que eu adoraria estar assim, enfim, por aí passeando, que o tempo é bom, que o tempo, enfim, tem a sua poesia em cada minuto. Essa coisa da estrada que tu fala que a gente vê borrões, quando eu saio com alguém de carro, primeiro que eu acho um tédio, me dá um sono, aquela coisa assim, como é que eu vou te dizer? E sem interação, né? Interação, tu tá conversando com o motorista, com os outros passageiros, mas tá ali parada, sentada. E daí eu começo a falar com as pessoas. Agora naquela curva ali tem uma árvore, assim, assim. Ali tem um caldo de cana bom, que o cara tem os filhos que estudam agronomia e não sei o quê, e a menina, e ela leva a menina, vai ser na bike. Aí volta e meia o pessoal me olha, mas como é que sabe tanto disso? Tipo, né? Pois é, eu já pedalei nessa estrada. Eu acho que eu sou capaz de dizer cada buraco que tem numa estrada que eu já pedalei. Pedalo uma vez, mas é tão demorado e gostoso que aquilo entra no coração, assim, entra na pele, entra na história. Então, assim, minha gratidão a essas bicicletas, a esse invento genial que tem me acalmado muito o coração aí nesses dias de isolamento social e tem me feito viajar assim por estradas das lembranças, pelas pessoas, de uma forma gratificante. Tempo, né? O tempo. Exatamente. E nós estávamos conversando exatamente antes de entrar no ar, né? Sobre essa questão, quando é que isso termina? Quando é que acaba? E eu fazendo duas coisas ao mesmo tempo, como eu queria que esse negócio podia tanto terminar amanhã, hoje, aí nem estava me dando conta do que eu estava dizendo, na verdade, né? Mas tudo na vida tem um tempo, né? Tem o tempo das coisas, isso é bíblico, tá nas escrituras, e tá na física, tá na geografia, tá na história, tá na ciência. Meu mundo, peguei um pallet adoro, sou metida a fazer umas intervenções artísticas, tá ali, né? O versículo todo. Tudo tem seu tempo e tá no coração, e que tudo vai chegar no coração, né? Quando chegar no coração, é bom. Exatamente. E aí, Carol, pensando nessa questão das lições, né, que essa professora de duas rodas nos ensina aí a cada dia, a cada pedalada, de 0 a 10, se fôssemos fazer uma prova, se a bike colocasse a prova aqui com relação às lições, quanto você acha que você tiraria de 0 a 10 para as lições que a bicicleta nos dá? Olha só, sem falsa modéstia, com toda sinceridade, que eu sempre coloco o meu coração aqui no programa. Eu vou dizer que eu queria tirar uma nota abaixo da média para poder repetir, fazer de novo. Não tem. Tem estradas, tem caminhos que eu já fiz tantas vezes, e se me chamarem amanhã, e pudesse, no caso, né, sair, eu sairia. Então, assim, eu realmente quero uma notinha ali, para ficar, no mínimo, em recuperação. Eu quero recuperação e quero repetir de ano. E quero repetir muitos anos. E eu tenho certeza que se eu repetir muitos anos, esses anos ainda vão se multiplicar. Você realmente é fora da faixa, viu? Você me surpreendeu. Porque eu tinha pensado em 9, né? Para continuar buscando 10, porque eu acredito também que o 10 é quando chega no final do caminho, e eu também não quero chegar no final desse caminho, né? Agora, eu acho que
eu quero ter muito tempo e tem muita cidade para conhecer aqui em Minas Gerais ainda, então, assim, preciso de tempo mesmo. Tem muita cidade para conhecer no Brasil e, quem sabe, aí pelo mundo, se der tempo. Tempo. Inclusive, conversamos sobre ele, né, também essa semana. Mas eu tinha pensado no 9, assim, eu não tinha pensado na recuperação, em ficar abaixo da média ou na média, mas eu tinha pensado no 9 para continuar buscando o 10. E eu gostaria ainda também de ouvir aí e saber e ler ou ver, ouvir dos nossos web ouvintes, dos nossos amigos aí que nos acompanham, né? Tanto ao vivo quanto depois, aí no Facebook da rádio, né? Na maratona, de que nota das lições da bike, né, dos nossos amigos ciclistas, que nota que eles se dão de 0 a 10, assim, na prova de vida da bicicleta. E eu acho que tu falou conclusões interessantes. Sabe que tu falou que eu sou fora da faixa, né? Eu me lembrei que no colégio um dos meus apelidos era ET, o que muito me orgulhava, né? Porque eu sempre amei aquela parte da bicicleta com a cestinha, tanto que eu acho que uma das minhas marcas registradas é a cestinha, né? E vou contar para vocês que no colégio eu era bem CDF, eu amava estudar, adorava, assim. E, obviamente, a gente tirava notas altas. E nós éramos um grupo de 4 amigas inseparáveis. E tinha uma delas que ela tinha muita dificuldade e ela sempre pegava recuperação. E daí, quando eu terminava as aulas, eu não pegava recuperação, eu ia no colégio para visitar ela. De tanto que eu gostava. Da caixinha. Nós precisamos de mais Carols do mundo. Como é que é? I go back home. Ai, aquele... Eu vi no cinema. É demais. Vamos dar um abraço. Tu tá falando das cidades aí que tu tem para conhecer. Tu já conhece Carmo do Paranaíba? Aí Não. no teu estado? Pois é, lá que tá a Ellen, um abração para Ellen, né? Ela falando aí, ó. Vamos lá, com paciência e perseverança, ladeira acima, colocar na vovozinha e dele, mas sem arrebentar a corrente, hein, Ellen? Que a Ellen é uma destruidora de corrente. E o nosso amigo também, sempre fiel na audiência, né? O Marcelo, dizendo que a bike ensina a contemplar. Ela permite vivenciar pessoas, culturas e lugares de uma forma intensa. E eu acho que, talvez até por isso que a gente tem uma afinidade muito grande com o Marcelo. É impressionante, tu tá num lugar diferente de bike, tu conhece muito mais que através do turismo convencional, assim, é bem isso, assim, é intenso, é na veia, é comida, é cheiro, é gente, é sotaque, às vezes é o toque, é a gentileza do lugar, assim, Ai, obrigado, bike. Obrigada, minha família de bike. Sabe que a minha família de bikes tem sobrenome, né? É mesmo? Sim, a primeira bike demorou um pouquinho, mas ganhou um nome. Ela sim. Chamava Venturosa. Eu achei lindo. Eu estava passando uma estrada, vi um armazém Venturosa, lá para as bandas de Santo Antônio da Patrulha, onde a Susan Stone nos escuta aí fazendo os queijos. Que delícia! Então, estava lá, vi o armazém Venturosa e eu disse, gostei, porque tem a ver com aventura, com bem-aventurança, com desfrutar a vida. Esse é o nome da minha bike. Depois vieram as sucessoras, né? Daí teve a Flecha Venturosa, porque ela era mais rápida, era mais tecnológica que a primeira. Depois veio a Branca de Neve Venturosa, que fatalmente fez a passagem ano passado. Veio a Sky Venturosa, que me levou aos céus, assim, pedalando pelas flores do verão europeu.
E agora, sim, nessa semana de Páscoa, nesse tempo de Quaresma, vem a Fênix venturosa aí para mostrar que sempre é tempo de se reinventar. Então, essa é a breve história da família das bem-aventuranças a bordo de duas rodas. E acho que você acertou no nome e no sobrenome das suas parceiras, das suas meninas, viu? Eu fazer uma enquete com os web ouvintes sobre os nomes também, né? Verdade, porque elas têm muito para contar para a gente, né? Elas têm muito significado, então é como se a gente desse vida, né? A gente se recusa a falar que é um objeto, inclusive, né? A gente, no nosso texto, se fôssemos analisar o nosso texto, é completamente personificado as nossas bikes, as nossas magrelas, com o sentimento que a gente coloca. Mas é exatamente por isso, né? Por causa da lição, por causa dos momentos de sofrimento, os momentos de alegria. Então, assim, eu acho legal mesmo. Depois todo mundo pode compartilhar com a gente aí o nome das suas parceiras de duas rodas. A gente, isso realmente emoção, né? É emoção pura. Eu adoro. Às vezes eu fico até meio perdida, assim, porque são muitos pensamentos que vêm à tona. Muitas emoções. E aqui, ó, e o João, nosso ouvinte assíduo, ciclo amigo lá de Recife, que tu há de conhecer, Rayane, tá dizendo aí que nas aulas que a Gabi dá para ele, que eu também conheço, né? A Gabi, eu não sei bem a pronúncia, ele levaria um 9, porque sempre tem algo para aprender. A gente está sempre em construção, né? A gente está sempre em movimento para trazer mais uma vez aí a bike para a nossa linguagem. Então, quando a gente estiver pronto e acabado, é porque, né, já podemos partir para outra, já podemos concluir o caminho e começar outro, né? Então, assim... Por isso que eu não tenho a menor pressa. Uma abração também para o Serginho, ele que montou a Fênix. Vou contar aqui para vocês, ele que deu vida aí de novo à bicicleta. Ele está cozinhando aí, pensando na estrada, só pensando, né? Agora só pensando. E tu falaste aí dessa coisa de que a bicicleta acaba se tornando uma companheira. Eu tenho um afilhado que amo, enfim, de paixão, assim, ele é minha vida. E quando ele tinha, eu acho, agora ele já fez 7, quando ele tinha uns 5 anos, ele perguntou para a mãe dele: mãe, a Dida Carol gosta mais da bicicleta ou de mim? E, né, o que a mamãe dele espertamente fez? Ah, guarda essa pergunta e pergunta para a Dida, né? E agora, Rai, se te fizesse essa pergunta, que saia justa, né? Daí, naquela hora, veio uma inspiração divina. Essa minha resposta, eu acho que foi 10, assim, porque matou a questão. Eu disse, amor da Dinda, assim, ó, a Dinda ama bicicleta e te ama. Só que a bicicleta é uma coisa e tu é uma pessoa. O meu amor sempre vai ser maior por ti. Ainda que eu ame quando esta bicicleta me coloca experiências incríveis, nas quais ele se inclui, né? Ele que, sei lá, desde que estava na barriga da mãe, ele veio a Dina de bicicleta. Quando ele mal completou 2 anos, eu já estava levando uma bicicleta na garupa da minha bicicleta, estava pedalando com ele, assim. Então, eu acho que eu consegui dar uma boa resposta para uma pergunta que, assim, ó, quem vai além da ciclovia sabe que é um nó na garganta. É verdade. E já que nós trouxemos, já que você trouxe seu afilhado, vou trazer o meu. Eu tenho 3 e o do meio. Uma vez eu perguntei, foi eu que perguntei para ele, não foi ele que perguntou para mim.
E aí eu achei fantástico também, assim, a metáfora que ele trouxe, sem ele saber ainda o que é metáfora, mas eu consegui entender muito exatamente por causa dessa ligação com a estrada. E aí eu perguntei para ele, falei assim, você me ama? Ele, sim. Eu, qual tamanho? Ele, do tamanho de uma rua. Oh. Tamanho de uma rua? Mas como assim? É aquelas que você anda e nunca acaba. Aí eu tô assim, mas até mesmo quando até quando acaba o asfalto, eu tô assim, mas só quando acaba o asfalto e aquelas que são estrada de terra aí? Então tá, Dinda. Eu te amo do tamanho de uma rua, daquelas que nunca acabam. É isso aí. As crianças têm muito a nos ensinar também. Vou até aí dar uma sugestão. Uma das coisas, eu tenho feito vários exercícios muito fora da rotina, nessa rotina de reflexão. E eu fiz uma videochamada para uma filha de uma amiga, na verdade, a filha da amiga fez para mim, eu adorei. Nossa, como é bom, assim, essa coisa da criança, de brincar. E ela andava para lá e para cá e perguntava das coisas e mostrava os cadernos. E a gente vê que, enfim, a vida segue, né? E a gente vai. E tem muito a explorar além dessa ciclovia, inclusive a ciclovia, né? Exatamente. E assim, eu acho importante essa questão da gente ouvir os pequenos e das lições que eles também trazem para a gente. E quero compartilhar com vocês também uma coisa minha, de que a gente também tem que ouvir a criança que tem dentro da gente e a criança que nós um dia fomos, né? Porque hoje a bicicleta, ela faz parte da minha vida por causa daquela criança que só teve um Velotrol. Eu não tive bicicleta na minha infância, mas eu andava na bicicleta dos outros, né? Eu não tive bicicleta para não machucar, mas eu machucava com a bicicleta dos outros, né? E assim, a partir do momento que eu cresci, estudei, né, tive a graça de estudar, trabalhar, eu fui e comprei a minha bicicleta. E aí eu tenho a oportunidade de aprender tanta coisa boa hoje por causa daquela ânsia e da vontade que aquela criança tinha de ter a bicicleta e de pegar a bicicleta e rodar o mundo. E coisa que antes só ficava no mundo das ideias, né, no mundo dos sonhos, da fábula. Hoje eu consigo realizar muita coisa. Então a gente tem que ouvir sim aquela criança que a gente tem dentro da gente, porque é assim que a gente consegue ver as coisas de forma mais lúdica, né? Ver, olhar, voltar o nosso olhar para as coisas mais simples. E aí, nesse caso, eu iria refalar tudo aquilo que a gente já trouxe hoje, né? Para o nosso tema de hoje, que, querendo ou não, é o tema de uma vida, né? Das lições que a bike nos dá. Marquei aqui meu caderno, mas é uma coisa que daria um livro, uma vida inteira. Eu me lembrei uma frase que, como de praxe, eu não sei de quem é, mas é de alguém, tá? Que é aquela história. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, assim, quantas vezes, né, a gente se corta o barato antes de tentar, né? Quantas vezes a gente morre na praia? Quantas vezes a gente assim, mas não vou pedalar. Mas eu não vou me equilibrar. Mas eu não vou conseguir sair na rua. Mas o quê? Ir além da ciclovia? Botar a bike num barco? Não! E a gente vai sem tentar. E o que é lindo da criança, e por isso que eu lembrei da frase, ela vai, esfolou o joelho, conserta. Acho que não tinha bicicleta, né, quando era criança. Eu até uns 7 anos, felizmente, eu tinha, assim. E era o máximo. Até uns 7 anos, que depois eu comecei a ter o sítio, e daí lá não tinha como andar de bicicleta. E a bicicleta ficou em segundo plano. Mas até uns 7 anos, todo final de semana eu estava rasgando uma calça. Eu era bem maluquete. Eu saía pelos parques, assim, achando que eu estava riscando o mundo. E daí eu vinha alguém, eu freava, me atucanava
Daí chegava em casa, toda sujismunda, com aquelas rodelas no joelho. A Rai, acho que não vai lembrar, né, Rai? Não era a tua época. Na minha época de criança, era muito comum, assim, quando o uniforme do colégio, a calça de abrigo que a gente usava, hoje em dia todo mundo usa alegre, a calça de abrigo furava, e daí fazia uns remendão, fazia duas, assim, redondão, tipo de um couro, um sintético. Aquele negócio era horrível, mas era tipo assim, para proteger, porque tá sempre furando. As minhas calças estavam sempre cheias daquilo, era mais coisa de guri, né? Porque guri que era mais arteiro, mas eu era a piveta da bicicleta. Acho que por isso que hoje que eu gasto tanto spray, né? Eu me estuporei tudo quando era criança. Verdade, mas aí gera experiência, né? Porque a gente só aprende a andar caindo, né? Porque a gente cai e levanta. Se você cair 1000 vezes, levante 1001. É verdade, é verdade. Eu agora lembrei, essa eu sei de quem é, mas não sei exatamente a frase. É sempre assim, né? Coisas da idade, do tempo. É do Michael Jordan, aquele super atleta do basquete, né? Ele disse, vocês, mais ou menos trocando em miúdos, vocês só lembram de quantas cestas eu fiz, vocês não sabem quantas eu errei que não foram ponto, né? Então, assim, se a gente não tentar, a gente nunca vai ir adiante para a próxima lição ou para a complementação da lição, né? Exatamente, é verdade. E sempre manter os olhos no horizonte, mas lembrar também que nós temos os retrovisores, algumas bikes até têm, né? Mas a gente pode dar uma olhadinha para trás, sim, porque manter os olhos no horizonte para seguir adiante e dar uma olhadinha para trás para ver o caminho que a gente já percorreu, porque na travessia é ela que é importante, né? O caminho e a travessia não é o início nem onde a gente vai chegar, mas sim o caminho e a travessia. Esse eu sei de quem, que é do Guimarães Rosa. Ai, maravilhoso que tu falaste no programa. Ó, o nosso carrasco já avisou que está acabando, ele, na verdade, já avisou há mais tempo, mas, ai, olha, desculpa, não tem que passar um pouquinho, porque tem uma história, uma lição da bike que é como uma luva para os tempos de hoje. Vou tentar ser breve, assim. É a lição da lomba, não aquela que tu tinha falado, né, da lomba que recompensa. Quando a gente está subindo um paredão, isso é uma lição bem prática. Quando a gente está subindo um paredão, nunca olha para cima, senão parece que é impossível. Põe o pezinho no pedal, respira fundo, vai devagar, metro a metro, olha para o chão. Nesse momento, eu sugiro olhar para o chão. Não põe a cabeça lá para cima e vai indo. Daqui a pouco chega o horizonte. E eu acho que, por isso que eu disse, eu vou ter que pichar um pouquinho, mas é para o momento. Não vamos pensar quando isso vai acabar. Vamos pensar em viver esse momento, em usar esse tempo, em aprender essas lições. Daqui a pouco o horizonte vai surgir e vai ser lindo. Como pode ser lindo também esse nosso momento aí de subida. Exatamente, porque ir além da ciclovia e falando dos limites, para eu já me despedir, Isso. Porque você saber até onde vai, você persistir, você continuar, você também precisa ter muita coragem para saber a hora de parar e a hora que você precisa descansar, não desistir. Porque se você está cansado, descanse, não desista. Então a gente precisa ter coragem também para saber a hora de parar. E com isso eu deixo o meu abraço quentinho, suado, virtual e um pouquinho distante daqui de Minas Gerais. E muito obrigada por todas as lições que eu aprendi hoje, da bike, dos nossos amigos, dos nossos cicloamigos, das nossas amigas e nossas cicloamigas. Um grande beijo para vocês. Boa noite, bom dia e boa tarde. E eu me despeço também, senão o Júlio corta meu pescoço aqui. E eu tenho um abraço para aconchegar, já que aqui está friozinho, assim, aquele abraço bem
carinhoso e vamos seguir de bicicleta, de bike pode aqui na Rádio Web ou toda quinta-feira ao vivo, fazendo você viajar. Isso aí, muito obrigada pela audiência. Abraço!